Eu tenho uma curiosidade já, porque, pô, você tá no mercado desde 98. E como é que foi? Você já tinha muito acesso à informática? Ou... Porque, cara, eu tive acesso à informática, cara, sei lá, eu tinha 15 anos. Como é que foi em 98 começar a vender sites? Bom, esse pedaço da minha história, ele é bem desafiador aí. Vendia no ICQ. Quem é velho entende. A molecada que tá assistindo não tem a menor ideia. Mirk, ó. Pergunta, Mas- o que que seria isso? Tá vendo? Eu era OP OP, pô. do canal Rio Claro. Isso aí a molecada não tem a menor ideia. Bota no Google aí. E aí, eu tenho que dar esse passo atrás para poder explicar esse início aí, né? Meus irmãos vendiam fitas VHS. Eu trabalhava vendendo fitas VHS para as locadoras de vídeo. A gente tinha uma distribuidora de fita VHS. E aí, numa dessas, aqui em Floripa, desses acasos da vida, eles decidem abrir uma filial em Curitiba. E aí vai eu e o Moacir, que mais pra frente vocês vão entender essa relação com o Moacir, e a gente vai para Curitiba. Lá em Curitiba, as duas firmas tinham que se comunicar, a matriz de Floripa com a filial de Curitiba. E lá botamos a internet para esta comunicação. E ali eu fui picado pelo popular, o maravilhoso, o incrível chat UOL. Outra coisa que ninguém tem a menor ideia que Deve existir ainda, mas era muita Assombrou. febre, era muita febre. E ali, cara, em 98, acredito mesmo, ali eu comecei a ser picado por isso. E aí, em 98 mesmo, neste ano, meus irmãos fecham a empresa de Curitiba, eles ficam lá e eu começo a fazer pequenos sitezinhos para... Tanto que o meu primeiro site ali foi junto com um conhecido da época. Eu fiz uma landing page. Hoje a gente sabe que é landing page, na época eu nem sabia o que era. Caraca. Pra Band de Curitiba. Caraca. Já era uma Bandeirantes, assim, eu já tinha. E aí, nisso, o meu irmão aqui de Floripa disse, cara, tô vendo tu fazendo esse movimento aí, eu também mexo com tecnologia, que meu irmão é programador, e eu fazia parte de design, né, sempre fui metido, nunca fui um excelente design, mas era metido. Não tinha Canva na minha época. Ai. E aí eles disseram, cara, volta pra cá. E aí, no final de dezembro de 98, tanto que a Web, a minha agência, ex-agência, dando spoilers aí da história, mas aí ela comemora dia 18 de dezembro, o aniversário foi quando a gente a gente registrou o domínio da minha agência em 98. em dezembro. Dezembro de 98. Aí esse processo todo foi muito rápido, foram uns 6 meses, meus irmãos fecharam a loja de lá, e aí eu fiquei mais uns 3, 4 meses sozinho em Curitiba, vivendo uma vida de festa, e aí o dinheiro acabou, e aí meus irmãos, cara, como somos bem apegados, eles, cara, volta pra cá e vamos montar uma empresa. E aí aqui começou, cara. Onde que você encontrava conteúdo para aprender a fazer site nessa época? Nessa época era Não. Microcamp, Microlins, Não era tinha, essas cara. porcarias Não que tinha. tinha, eram uns cursos muito ruins. O Google foi aparecer em 2004, se eu não me engano. Caraca. A gente não tinha, a gente era na base do livro mesmo. Né? Então, claro que durante um tempo, antes do Google ali, tinha o KD, Yahoo, Alta Vista. Então a gente usufruía, mas a biblioteca era extremamente escassa. Né? A gente não tinha o conteúdo que hoje está disponível na internet. Mas era praticamente livro. Praticamente livro. E, claro, né, as ferramentas que a Microsoft tinha na época, o front page, que tu fazia tudo na base da tabela, com poucos cliques. Então era muito fácil de tu... Não precisava de muito, né? Só precisava ali um pouquinho de bom senso, um critério estético ali que te ajudava a nortear o que tu ia entregar. Eu me aventurei na época de fazer alguns sites quando tinha a época do HPG. Você lembra do HPG? Foi ali que eu comecei. Fiz alguns sites e ali começou a minha história com informática também. O HPG era como um domínio que você tinha lá, Sim, seu nome.hpg.com.br. Assim, foi uma febre durante uma época e era gratuito. GeoCities, a mesma época do GeoCities. Uma loucura. Só que aí, igual ele falou, tipo... Referência Zero. a voz da minha cabeça. E tem gente que reclama hoje, né, cara? Tem acesso pra caramba, informação pra caramba, imagina nessa época. Isso, certamente a gente vai falar sobre isso, sobre mentorias e tal, mas fato, cara, hoje a pessoa fica estagnada ou fica sobre a escuridão, sobre a negligência do conhecimento por um desejo próprio. Não tem nenhum motivo que ela diga, cara, não. Como tu quer consumir esse conteúdo? Escrito? Tem. Tu quer em áudio? Tem. Tu quer em vídeo? Tem. Tu quer como isso? Áudio e vídeo? Tudo.
Quer que o chat GPT crie Tu pra ti? quer... Tem. O conhecimento tá disperso na sociedade aí. É. Aí você buscar, você tem referência de tudo, de qualquer coisa. Pelo menos a fagulha inicial, ela é muito mais embasada do que antigamente. Antigamente era no acerto e erro. Hoje em dia tu consegue nascer, né, acontecer de uma maneira mais estruturada, pelo menos tropeçando menos, né, batendo menos a cabeça. Sim, sim. É totalmente possível. Sim, sim. Nessa época tinha muito concorrente ou não? Nessa época tinha bastante concorrente, cara. Tinha bastante concorrente. Mas assim, tanto quanto hoje, eram poucas que tinham esse viés empreendedor, sabe? Esse viés de negócio. Bom, isso aqui é business, não é um passatempo, né? Então, aí tu já reduzia muito. Tal qual como é hoje. Hoje tu tem os freelas, tu tem os caras que estão passando uma chuva ali, né? Mas tinha alguma assim. Né? Não na década, não em 98, 2000. Mas depois de 2010 ali, eu te digo que aí a coisa começou a ficar legal, começou a ficar bacana. E aí sim, inclusive muito legal de trazer aqui Dudu, da agência National Vox, que é um das precursoras. A gente disputava muitos clientes. Cara, era uma rixinha muito legal. E muito saudável. Dudu passava cliente pra gente, a gente trocava muita figurinha, trocava orçamento e tal. Isso é legal. E ele é o CEO de Olho na Ilha, né? Que é um grande portal aqui da ilha. Então, é um cara que tem uma história no digital muito legal também.